crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, crianças, na aula de hoje, do dia 3 de maio, na disciplina de língua portuguesa, nós faremos um estudo sobre essa habilidade de ler e compreender com certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa, enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Então, nessa atividade de hoje, nós trabalharemos com cada item desses. E eu vou explicar para vocês a diferença entre eles, tudo certo? Então, vamos lá. Primeiramente, crianças, nós faremos uma recordação sobre algumas perguntinhas que tem a ver com cada elemento da narrativa. Então, olha só. A narrativa deve tentar deixar claros os acontecimentos, respondendo às seguintes perguntas essenciais. Onde? Geralmente, a pergunta onde, ela está relacionada ao espaço, ao lugar. Então, olha só. Então, toda vez que vocês verem essa perguntinha onde, nós vamos lembrar do elemento da narrativa do lugar onde que acontece a história. Então, olha só, o lugar ou lugares da ocorrência, que é o espaço, né? Em qual local, em qual lugar está acontecendo a história? A segunda pergunta, quando? O momento ou momentos em que se passam os fatos, o tempo. Geralmente, nas histórias, sempre a gente vai utilizar o tempo verbal passado. Tudo certo? Então, a maioria das histórias, quando nós lemos, nós vemos que aconteceram no passado, né? Ou no futuro, ou no presente. Tudo certo? Quem? Essa perguntinha quem? Se refere aos personagens. Quem são os personagens que fazem parte da história? Tudo certo? É como aqui, ó, que são os participantes da história, que são os personagens. O que e como, né? Então, olha só, para responder essas duas perguntas, olha aqui, os fatos que determinam a história, o enredo. Do que essa história fala? É sobre o quê, né? Aqui nesse quadro, crianças, aqui é um resumo sobre os elementos da narrativa, que ela é dividida em dois itens. O espaço, que é o lugar onde acontece a história, e o tempo, tudo certo? Dessa aqui, ó, dos elementos da narrativa também tem os personagens, quem são os personagens da história, e o enredo. O enredo, ele é dividido em duas etapas. A situação inicial, que sempre será o início da história, e o evento perturbador, ou seja, o que é isso? É o conflito, qual o problema que aconteceu nessa história, no decorrer da história. E dentro aqui do conflito, o que os personagens fizeram para resolver determinado problema? Que nesse caso, os personagens eles vão criar um desfecho para essa história, né? O final da história, e essa situação aqui, ó, a situação final, que é a finalização da história. Tudo certo, gente? Então, por esse quadro aqui, dá para a gente entender quais são os elementos da narrativa e a explicação de cada um deles. No quadro ao lado aqui, tem uma explicação mais simples para vocês. Ó. Como vimos, a narrativa é formada pelo espaço, que é o lugar onde ocorre a história, os personagens, quem são esses personagens, o tempo, né? Ele pode ser no presente, no passado ou no futuro, e o enredo. Nessa parte aqui, dentro do enredo, é onde acontece o começo da história, que é a situação inicial, o evento perturbador, né? Que geralmente é o problema, né? E as ações das personagens. O que essas personagens fizeram para resolver esse problema? A ação finalizadora,
que é o desfecho, que é a situação final. Tudo certo? Então, a história ela é dividida, o enredo ele é dividido nessas 4 partes. Situação inicial, que é o começo da história, o evento perturbador, ação das personagens, ação finalizadora e situação final. Agora, crianças, no próximo slide, a professora lerá um texto com vocês explicando como que nós vamos preencher o quadro o quadro que tem a ver com esses elementos da narrativa. Tudo certo? Vamos lá, então. Então, olha só, crianças. Aqui, esse texto escolhido foi uma fábula, o Galho e a Raposa. Então, o que vocês vão ter que fazer, crianças? Vocês irão ler o texto, tudo certo? E nesse texto, ele tem todos aqueles elementos da narrativa. Aparece a situação inicial, né? Aparece o evento perturbador, que geralmente é o problema. Qual o problema que aconteceu na história? A ação dos personagens, o que esses personagens fizeram para resolver esse problema, e a ação finalizadora, como que terminou a história. Dentro aqui também, crianças, nós também temos que pensar o lugar, né, que é o espaço onde que acontece essa história, quais são os personagens, em que tempo, se essa história aconteceu no passado, no presente ou vai acontecer no futuro, tudo certo? Depois que vocês fizerem a leitura desse texto, o que vocês vão fazer? É um texto longo, tudo certo? E toda moral, ela termina, e toda fábula ela termina com uma moral, tá bom? Então, crianças, depois da leitura do texto, o que nós vamos fazer? Com base no texto, nós iremos preencher, nós iremos escrever algumas partes do texto onde que mostra a situação inicial. Então, o que é assim, explicando a situação inicial? Nesse momento da narrativa, as personagens vivem um determinado espaço, ou seja, a situação é estável. Qual o começo da história? Tudo certo? O evento perturbador. Acontece algo que perturba a vida das personagens, ou seja, ocorre o problema ou conflito. Então, qual o problema que surgiu nessa história? Ações das personagens. As personagens vão realizar uma série de ações para resolver o seu conflito ou problema. Então, aqui, crianças, vocês vão escrever o que os personagens fizeram para resolver esse problema, que é o evento perturbador. Tudo certo? No próximo slide. Ação finalizadora, o desfecho. O desfecho é a ação final, a qual resolve o problema da personagem. Então, aqui, ó, qual foi, assim, o que eles fizeram para resolver esse problema? Tudo certo? E a situação final é o final, o momento em que as personagens voltam à paz inicial. Então, geralmente, aqui, crianças, a situação final é o final da história. Tudo certo, crianças? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar o recadinho lá na plataforma, que eu estou disponível agora para ajudar vocês nessa atividade. Tudo certo? Um beijo e até mais!